Olá, estamos aqui com mais um podcast da Cla English e da OK Idiomas. E hoje a gente vai trazer para vocês um assunto bem interessante, que é a diferença de tradução e interpretação. Apenas para deixar mais claro, tanto o Felipe e eu somos intérpretes graduados eu sou pela PUC e o Felipe pela Estácio de Sá. Então a gente vai falar sobre a diferença desses dois temas, porque muitas pessoas acham que são as mesmas coisas e não é. Por isso a gente vai trazer para vocês aí, explicar um pouco essa diferença. Tradução é tudo aquilo que é escrito e interpretação, tudo aquilo que é falado. Oral. Temos técnicas diferentes, há muitas coisas que são diferentes. Lógico que se falarmos tradução simultânea, as pessoas vão entender que é aquela do Oscar, por exemplo. Mas não é o correto. Deveríamos dizer interpretação simultânea. O conceito da palavra já diz, né? Interpretação, interpretar. Então, o que carrega a interpretação? O oral, a mensagem, né, da fala, e o emocional. Então, muito da interpretação carrega o emocional. Por isso que é intérprete. Né? Nós atuamos, nós interpretamos. Enquanto que a tradução, obviamente, né, nós carregamos a mensagem, o contexto, porém não tem como você colocar a sua emoção na voz, se é uma interpretação consecutiva no seu gesto, não dá, tem que estar tudo no escrito, então tem essa diferença. Né? E a tradução, quando você faz no papel, porque ela é escrita, você tem o tempo, você consegue ler, reler, pensar como você vai passar aquilo para a língua, no caso se for português, inglês, ou no caso inglês, português. Você tem tempo para realmente pensar, redigir e realmente verificar como aquilo vai ficar. Daí você lê, fala, não gostei, volta, troca a palavra. A tradução tem esse aspecto que digamos que seja mais fácil, porque você tem esse período e ela tá ali no papel. A interpretação não é assim, a interpretação ela é muito rápida, principalmente a simultânea, e na simultânea a gente acaba usando aquilo que chamamos de memória curta, certo, Fê? Sim. Porque você ouve o que o interlocutor está dizendo, no caso um palestrante, no caso o Oscar, como já citamos aqui, você vem a informação para você na língua e nós, enquanto intérpretes, temos que transmitir aquela mensagem na língua do público para que as pessoas possam entender. Então, é muito rápido, por isso que não dá para fazer uma interpretação literal. Sim. A gente acaba tendo que desverbalizar, que é uma das técnicas. Então, você ouve, a informação vem, a gente tem que produzir aquilo na nossa mente, né? Digerir, desverbalizar e depois transmitir, que é a produção. Porém, nunca conseguimos fazer isso ao pé da letra. O processo ele é tão rápido que a gente tem que ter essa habilidade de desverbalizar e transmitir, porém, como eu falei, não com todas as palavras. Por isso que, por exemplo, quando interpretamos quando é algo cômico, uma piada, que faz muito mais sentido para aquela pessoa que está falando, para o palestrante, que é, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, seja lá de onde for, do que para o intérprete, porque faz sentido para ele, porém, quando a gente vai interpretar, não faz sentido para o nosso público. Então, a gente tem que ter... muitas vezes acontece de falarmos riam, todo mundo dá risada, porque não conseguimos interpretar a piada. Sim. Isso é comum, não é, Fê? Muito. Eu já vi casos de intérpretes que até falaram, né? O palestrante fez uma piada na tentativa de pegar o intérprete falou, por favor, gente, dá risada, é uma piada e não tem graça. Então, a plateia toda deu risada, o palestrante achou que ele tinha interpretado a piada, né?
E você falou de habilidade. Isso é importante, porque muita gente acha que, eu falo inglês, eu posso ser intérprete. Né? Não é assim que funciona. Existem os cursos de aprimoramento, existem as faculdades. É um curso muito novo, né? Tá chegando no mercado aí nos últimos 5, 10 anos, tem adentrado com mais força, mas qualquer um pode ser intérprete? Sim, basta prática, estudo, é algo que se pratica. Agora, eu falo inglês, morei 50 anos, independente disso, tem que ter as habilidades corretas. Né? Então, é um mito que as pessoas têm. Você fala, traduz aí pra mim. Não, é um trabalho sério, um trabalho que exige estudo, habilidade. Por exemplo, você fez PUC e depois um pouco de Estácio de Sá. Eu fiz a pós, né? Então você estudou o dobro de mim. E eu fiz em 1 ano e meio uma especialização somente nisso, trabalhando as técnicas. Então a gente ia para a faculdade, a gente ficava na cabine, né? Todos os sábados que a gente ia era só estudando isso. Vocês saíram de lá preparados? Para quê? Para assumir qualquer evento? Não, porque para cada evento você precisa se preparar. Então, hora você está fazendo um evento jurídico, hora você está fazendo um evento médico. Né? E nenhuma pessoa normal tem habilidade de ter todo o vocabulário do mundo. Né? Então, a gente sempre tem que ter as habilidades para estudar, as habilidades que vão ser usadas. Então, a gente sempre pergunta para o cliente antes, né? Qual tipo de interpretação vai ser. E nós vamos falar um pouco de cada tipo aqui para você entender como funciona. Para ser intérprete, não basta ser fluente no idioma. Muitas vezes você é fluente, você fala muito bem, mas você não consegue ser intérprete. Porque não basta conhecer o idioma muito bem. Para ser um intérprete, você tem que conhecer todas as técnicas, que são diversas. Por isso que eu falei da prática, né? E aí, além de termos todas essas técnicas, temos que praticar muito. Talvez haja pessoas que tenham uma facilidade maior de entender, conseguir fazer todo esse processo mental e transmitir a mensagem. Mas tem pessoas que não, que realmente tem que praticar, tem que ouvir. E o mais importante da interpretação é ter uma audição muito aguçada. Porque você, quando interpretamos todas as pessoas, indianos, japoneses, chineses, britânicos. Então, não basta conhecer apenas o idioma, temos também que conhecer o sotaque das pessoas, muitas vezes entender por que aquela pessoa de tal região, de tal local, fala daquela forma. Se fala para dentro, se fala para fora, se tem o sotaque anasalado ou não, para conseguirmos interpretar e saber, ele falou tal palavra, então significa isso porque ele tem esse jeito mesmo de falar. Aí entra um pouco da parte da habilidade, que é você se preparar antes do evento. Né? E aí temos as técnicas, que são, como o Felipe já comentou, as técnicas da interpretação, que são consecutiva. Vou citar aqui, depois a gente explica cada uma. Então, nós temos dentro da interpretação a consecutiva, a simultânea, a chuchotagem, que é o whispering, a Sight translation. Acho que as principais, a escorting, que é de acompanhamento, acho que essas são as principais. E dentro delas tem as subdivisões, né? Então. Sim, muitas vezes é acompanhamento, mas é com mini equipe, então depende muito da situação. A consecutiva é aquela que o palestrante fala por um período, 5 minutos no máximo, mas que isso é impossível, e o intérprete está ali ao lado com um bloco de notas, fazendo todas as anotações para depois interpretar aquilo que ele anotou para o público. Porém, quando falamos em interpretação consecutiva, temos todas as técnicas. Quando a gente fala, vou anotar, mas não é anotar palavra por palavra daquilo que o palestrante falou. Existe uma técnica de desenho, de símbolos que você acaba criando para conseguir depois ler aquilo e interpretar, transmitir a mensagem, porque é impossível
conseguir anotar todas as palavras que o palestrante falou. E essas técnicas também exigem muita habilidade, porque elas não podem fugir do contexto e tem que ter uma lógica de começo, meio e fim. É como fazer uma dissertação, como escrever uma redação com começo, meio e fim. Então, as técnicas da consecutiva são dessa forma, concorda, Fê? Com certeza, em gênero, número e grau. É importante lembrar que dentro da consecutiva, nós temos a habilidade de consecutiva longa, que foi essa que você mencionou, que fala 5 minutos, né? O palestrante usa o tempo ali para fazer o pensamento dele, e tem a consecutiva intermitente ou curta, como dizem, né? Que é, o palestrante fala 1 ou 2 frases, para, você repete, fala 1 ou 2 frases, para, você repete, né? Ainda assim exige de uma memória longa da parte do intérprete, né? Não exige tanto anotação na intermitente, porque é algo mais, né, mais curto ali. Mas é importante, às vezes ele cita um número. Temos que pegar as palavras-chave. Às vezes na intermitente você pega a palavra-chave, um número grande que ele falou, uma palavra principal, para que você consiga lembrar das 2 frases que ele mencionou. Mas a consecutiva é essa: o palestrante fala, para, o intérprete repete. Aí temos a simultânea, que é a mais comum, que é aquela que todos vocês já viram, que é do Oscar, por exemplo. Então, a cabine com 2 intérpretes, sempre 2 intérpretes, porque se for um evento muito longo, é impossível fazer sozinho. O máximo que um intérprete consegue fazer são 20 minutos, então vai trocando. E a simultânea é aquela que você ouve o palestrante e transmite a mensagem ao mesmo tempo, por isso que é simultâneo. Às vezes tem questão de segundos aí de um atraso, de um delay, mas é muito curto, então tem que ser ao mesmo tempo e sempre dentro do contexto. Então nós temos que pensar muito rápidos, temos que ser rápidos para conseguir transmitir a mensagem. Vamos citar o último evento que nós fizemos, né? Tinha, por exemplo, o mestre de cerimônias era um humorista, né? Então nós chegamos antes do evento, bastante tempo antes, pudemos conversar com ele, pedir que ele tivesse misericórdia dos intérpretes, né? Mas era um evento corporativo, então eles não faziam grandes piadas, nada. Mas nós já pudemos nos preparar, nós sabíamos quem eram os palestrantes, né? Então a gente conseguiu estudar, ver como que eles falavam, o ritmo, e foi uma interpretação que nós passamos tudo do português para o inglês, não tinha nada do inglês para o português, né? Porque na minha opinião é mais fácil do português para o inglês, mas é isso, você tem toda a preparação por trás, não é só ali naquele momento, né? Você tem que se preparar muito. Nós nos preparamos 2 semanas para o evento. Sim, a gente sempre pede para o cliente o material antes do evento para que você possa estudar pelo menos o tema do evento, às vezes os nomes dos palestrantes, porque se forem estrangeiros a gente consegue pesquisar sobre eles e ouvi-los, ver se tem alguma apresentação no YouTube, em algum lugar, para que possamos nos habituar ao sotaque, principalmente se for, como já falei, da Índia, China, Japão, desses países que o sotaque é mais difícil. Com certeza. Então essa é a interpretação simultânea. Depois temos o que a gente chama de whispering ou chuchotagem, que vem do francês, que é você ficar ao lado da pessoa que precisa da interpretação e fazermos a interpretação ali no pé do ouvido da pessoa. Então, alguém está falando e aí a gente está ali no ouvido dela fazendo, é também uma interpretação simultânea, porém diretamente para aquela pessoa. Isso é muito comum em reuniões pequenas, com um número menor de pessoas, onde às vezes há, por exemplo, um call, uma reunião, uma chamada feita pelo telefone, ou um treinamento com menos pessoas, onde uma única não fala o idioma e precisa da interpretação. Aí ficamos ao lado dela e fazemos toda a interpretação ali ao pé do ouvido. Depois temos a sight translation, que você lê, isso acontece muito no jurídico, certo, Fê? Sim. Principalmente em julgamentos,
Você tem ali um documento onde você precisa ler e fazer a interpretação daquele documento, certo? O nome consagrado é tradução à prima vista. Que você lê no inglês e você já tem que ir falando no português. Né? É praticamente uma tradução simultânea, só que na leitura, né? Então você lê e já vai passando para o português. E o escorting, que é o acompanhamento, isso acontece muito em fábrica. Por exemplo, o que eles chamam de plant tour, que é fazer um tour pela planta da fábrica, com o número de pessoas, para apresentar todo o equipamento, apresentar a produção, mostrar o que de fato aquela fábrica faz. E aí você vai com as pessoas, normalmente a intérprete vai ali na frente, as pessoas estão com um mini equipo, não é aquele de cabine, eles têm um mini equipo, que é um foninho com um receptor Isso. pequenininho. A pessoa que está apresentando a fábrica, você como intérprete está ao lado dessa pessoa e a mensagem está sendo transmitida para as pessoas que estão acompanhando. Então essas são as principais modalidades da interpretação. Vale lembrar que a simultânea ela é mais usada no contexto de congressos, né? Então quando você tem um palestrante gringo e 500 pessoas que não falam inglês, né? Daí tem todo o aparato de cabine, todo o sistema de som preparado. Agora, a chuchotagem ou sussurrada, ela é usada simultaneamente, né? A Clarissa citou, porém no contexto menor. Então às vezes tem um gringo, ou não, um número bem reduzido de gringo, e o resto falando um idioma comum. Então a gente fica ali fazendo essa sussurrada, sussurrando literalmente no ouvido do gringo, né? Então é praticamente a mesma modalidade, porém em contextos diferentes, né? E o que temos sempre que lembrar é que tanto a tradução escrita quanto a interpretação são formas de levar mensagens, seja ela escrita, seja ela falada, por isso que nos consideramos como mensageiros. Mensageiros na interpretação, a gente faz naquele momento, porém estamos transmitindo uma mensagem, e na tradução, através de um papel. E na interpretação, ambas são muito importantes para uma comunicação, mas a interpretação, muitas vezes um evento não pode ocorrer se não houver os intérpretes, porque nem sempre todas as pessoas vão falar o idioma do palestrante. Sim. E muitos eventos, principalmente esses da ONU, grandes eventos, eles acabam tendo mais de uma língua. Então, há eventos que há 30, 40 intérpretes de diversos países, alemão, todos ao mesmo japonês, tempo, né? Todos ao mesmo tempo. Então você olha e tem lá a cabine de todas as línguas, e sempre está escrito a língua que está sendo transmitida, japonês, chinês, turco, inúmeras línguas, porque ele está sendo transmitido em várias línguas. Então é necessário intérprete de todo o mundo. Mas uma coisa legal também de citar é o que chama de relé, né? De relé, então, exatamente. por exemplo, o palestrante fala árabe. Então, vai ter um intérprete pegando o som da interpretação de inglês, então passando de árabe para inglês, e o intérprete passa para espanhol. Ele não está pegando o som do palestrante original. Então é uma terceira, digamos que seja uma terceira interpretação. Isso tudo em questão de milissegundos, é tudo muito rápido. É tudo muito, muito, muito rápido. E a interpretação, ela é mágica. Muito. Porém, ela é comparada com a profissão de um piloto. Dizem os grandes estudiosos que tanto os intérpretes quanto os pilotos são profissões que podem causar grandes problemas, grandes desastres, se não fizerem da forma correta. No caso, o piloto pode derrubar um avião. Sim. E a interpretação, quando não passamos a mensagem correta, ela pode gerar um problema grandioso. Pode gerar transtorno mundial. Exatamente, principalmente se forem grandes congressos médicos, de negócios, congressos que envolvam números,
em congressos que realmente envolvam informações que sejam extremamente importantes para aquele momento, se não a transmitirmos de forma correta, isso pode gerar até uma falência de uma empresa, sim, por exemplo. Sim. A interpretação é uma profissão muito ética, né? O intérprete tem que ter muita ética. Porque, na maioria das vezes, o evento é confidencial. Você não pode citar o nome da empresa, não pode citar o assunto da empresa. Então, você tem que ter essa ética de não posso comentar nem com meu esposo, com a minha esposa. Né? Você entrou na cabine, fez a interpretação, saiu na cabine, morreu, acabou. Exatamente. Né? Assinamos até contratos de confidencialidade. Na maioria das vezes, quando são coisas menores, quando são coisas mais públicas, um evento, por exemplo, sobre beleza, um workshop, algo mais público, nem tanto. Mas quando são congressos com assuntos muito delicados, essa questão da confidencialidade é de extrema importância. Uma informação interessante, né, falando de intérprete. O trabalho mental é tão forte para um intérprete que você não vê intérpretes com Alzheimer, por exemplo. É verdade. Se existe, é um número muito baixo. Praticamente não existe. Porque uma pessoa que trabalha aí 30 anos com interpretação trabalhou tanto o cérebro, mas tanto, que não tem incidência de Alzheimer. Existem intérpretes aí com 89 anos em cabine. Uma lucidez impressionante. Porque o cérebro é o que mais trabalha, na verdade é o que trabalha. Então, nós intérpretes, a gente tem que ter um treinamento vocal, porque você vai pegar um evento aí de 6 dias, 6 horas por dia, falando. Mas vocês trocam a cada meia hora, 20 minutos. Mas a gente fica o dia inteiro falando. Então, exige sim um treinamento vocal, um treinamento mental, porque você vai ficar dentro de uma cabine, né, 2 por 1,5, 2 por 2 muitas vezes, né? Então tem toda essa parte de preparação, né? Então é um trabalho muito exaustivo, muito pesado, mas lindo, maravilhoso. Nós somos apaixonados, né, Clara? E cada evento é uma tensão enorme, ficamos sem dormir, ficamos pensando, porque realmente há uma preocupação muito grande em transmitir a mensagem de forma correta. E eu acredito que, além disso, da forma correta, também com muita precisão. Eu acho que a acuricidade na interpretação é o mais importante. Sim. O contexto, para que realmente todas as pessoas entendam o que você está transmitindo. As pessoas, muitas vezes, né, alguém que está ouvindo nossa interpretação vem nos questionar, mas você não falou o que ele falou. Por exemplo, ele falou, sei lá, mug, você usou copo, não usou caneca. Né? Às vezes nós intérpretes entendemos o que ele quis dizer, porque tem todo um contexto por trás, né? Às vezes ele mostrou, ele pode ter se confundido. Né? Já aconteceu muitas vezes eu estar interpretando, fazendo consecutivo, ele olhar para mim e falar, onde eu parei? Então eu tinha que falar, não, você está em tal lugar, né? Acontece, o intérprete tem que estar muito atento. Então não necessariamente a gente precisa usar a mesma palavra que ele usou. Mas a mensagem é que tem que ser passada. O que temos que transmitir é a mensagem. Uma palavra, nesse exemplo que você citou, não é o que faria a diferença na mensagem. Pode ser que um número, sim. Dependendo do contexto, sim, faria a grande diferença. Mas uma palavra como um copo ou uma xícara, não. O contexto é o mesmo. O que realmente importa é a mensagem que está sendo transmitida. Sim. O que o mais importante nesse caso é a comunicação que fazemos. E então, como o Felipe falou, a interpretação ela é mágica, realmente é algo que nos dá um prazer enorme em fazer. Já fizemos eventos dos mais diversos, desde a área de negócios até eventos motivacionais, né, já interpretamos pessoas famosas, comediantes, jogadores, esportistas. Muito legal. O que foi muito legal. O que mais, Fê? Já fizemos chão de fábrica, com capacete, protetor auricular, gritando. Exatamente. Quando fizemos numa fábrica onde eles estavam
lançando uma máquina, certo? A máquina já estava em fábrica, porém eles estavam tendo dificuldade para operar. E aí veio a pessoa responsável por aquela máquina para ensinar os operadores a lidar com a máquina, e a interpretação era feita ao lado da máquina, uma máquina muito barulhenta. E aí nós, como intérpretes, tínhamos que ficar ao lado desse americano, interpretando o que ele falava para os operadores com a máquina em funcionamento. Sim. Nós com protetores auriculares, e aí tínhamos que tirar um pouquinho para conseguir ouvir no caso, a pessoa que tinha o conhecimento da máquina, que veio para treinar as pessoas em relação à máquina, e aí interpretar para esses operadores. Então foi um trabalho assim. Muitas vezes vai até a base do leitura labial. Leitura labial, porque a gente não consegue. Imagine uma máquina com barulho gigantesco, não o palestrante, mas a pessoa que é responsável pela máquina falando, e nós tendo que interpretar. Tá. Vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre tradução. As pessoas tendem a achar que tradução é sempre juramentada. Qual a diferença, Clara? Tradução juramentada é aquela que é legal, você só pode ser feita por um tradutor juramentado, que ele prestou um concurso. O tradutor juramentado, ele é concursado a concursos que acontecem a cada 15, 20 anos. E aí eles são reconhecidos pela JUSESP, tem um código, é como se fosse um engenheiro lá com o seu... arquiteto, médico. E aí, a partir disso, ele pode chancelar aquela tradução, que são certificados, históricos, escolares, tudo que tem que ter validade legal. Esse é o tradutor juramentado. Tradutores, pode ser, no caso nós, que não somos concursados, e aí também tem as suas modalidades, tradução literal, tradução literária, que é a tradução de livro, tradução de contrato, enfim, mas ela não precisa ser chancelada, ela não tem que ser reconhecida legalmente. Exatamente. Então, a tradução juramentada, se você tem essa dúvida, se você precisa de um tradutor juramentado, nós podemos te ajudar, nós temos contatos com essas pessoas, né? Então, pode nos contatar pela nossa rede social, mas é um tradutor específico, né? E não é qualquer pessoa que pode fazer. No caso, teríamos que ser concursados e não somos. Acho que é isso, Fê. Deixamos aí, espero ter deixado claro a diferença de tradução e interpretação. No caso, o Felipe e eu somos tradutores, intérpretes e professores de inglês. E se vocês precisarem de qualquer coisa, é só nos seguir nas redes sociais, nos chamar pelas redes sociais, que teremos um prazer enorme em ajudá-los naquilo que vocês precisarem. Curtam, se inscrevam no nosso canal, nos sigam em todas as redes sociais, e é isso. Então, um grande beijo para vocês e até o próximo podcast. Beijo, abraço, até.